que você decidiu assistir no Netflix? Quem foi que escolheu? Você mesmo? Tem certeza? O que modula o nosso vestir? O que modula o que vamos ler? Por que quando estamos visitando uma cidade escolhemos o restaurante A em vez do restaurante B? Quantas coisas compramos e depois falamos: putz, por que eu comprei isso? Comer ou não do fruto proibido? Decisões, escolhas, nossa vida toda, a todo segundo, estamos fazendo escolhas. Hoje eu vou falar sobre o livre-arbítrio, sob dois pontos de vista: o da ciência biológica e o das ciências sociais. Amanhã eu falarei sobre o ponto de vista espiritual. O livre-arbítrio geralmente é tido como poder escolher, um pássaro tão bonito aqui, entre a gente poder escolher entre uma coisa ou outra. Mas podemos escolher as consequências disso que estamos escolhendo? A gente até pode escolher o que nós faremos, mas se aquilo que escolhemos vai de fato acontecer, se a gente vai conseguir realizar aquilo, aí já está além do nosso controle. Quantas preocupações que você tem realmente estão sob o seu controle? Naquelas horas que a gente fica deitado na cama pensando nos infinitos desafios que a gente tem. O estoicismo lá da Grécia e Roma Antiga, que tinha Epícteto e Sêneca como expoentes, né, nos convida a distinguir aquilo que podemos e aquilo que não podemos mudar. Epícteto diz que devemos buscar o que é bem e o que é mal, não em elementos externos, mas sim dentro de nós mesmos, nas nossas próprias escolhas. Mas será que as nossas escolhas são de fato nossas? Se pararmos na rua e perguntarmos para as pessoas assim: ei, você é dona das suas escolhas? Provavelmente quase todo mundo ou todo mundo vai dizer o quê? Sim, eu sou dona das minhas escolhas. Pois bem, em que você se baseia? Qual que é a base que você se baseia para decidir as suas decisões? Quem escolhe o que você escolhe? É o ego que escolhe. Mas baseado em quê? Baseado na programação que nós recebemos, que o ego recebeu. Principalmente quando? Na infância? Qual a parte da infância? A primeira infância, que vai até os 7 anos, que basicamente quase tudo que a gente fala para a criança vira uma realidade para ela, né? As ciências sociais nos dizem que não temos escolha sobre o meio que nos circunda, certo? Sobre onde a gente vai nascer. Meio este que digita os códigos da nossa programação, daquilo que futuramente devemos ou não devemos fazer. A biologia nos diz que o DNA, que os genes podem interferir nas nossas escolhas. Tem pessoas que têm tumores que mudam de comportamento quando os tumores são retirados do cérebro, né, principalmente. A biologia também nos diz que nós não escolhemos o DNA com o qual iremos nascer. Ora, pois, se não nascemos onde, se a gente não tem escolha sobre onde vamos nascer e não temos escolha sobre com qual DNA iremos nascer,
Qual escolha nós temos? Na década de 80, o neurocientista Benjamin Libet, através de experimentos, ele percebeu que a atividade cerebral do movimento, e naquele caso daquele experimento era o movimento de apertar um botão, acontecia antes da atividade cerebral da tomada de decisão de apertar o botão. Isso quer dizer o quê? Que as nossas ações podem começar no subconsciente e aquilo que sentimos como decisão é nada mais, nada menos do que o registro do que já foi decidido. Falando de uma outra forma, o nosso cérebro, que não é o nosso consciente, a nossa mente, o nosso cérebro decide o que vamos fazer aproximadamente meio segundo antes de acharmos que estamos decidindo algo. A mente recebe a informação do cérebro e não o contrário. Existem inúmeros experimentos mostrando que algo que acontece agora pode interferir na nossa ação subsequente. Eu não estou falando de algo do tipo do que está acontecendo nesse momento, que eu estou olhando no chão, tem umas pegadas que eu acho que é de cachorro, só que pode ser, mas não é, né? De onça. Se aparecer uma onça aqui, vai mudar o que eu vou fazer posteriormente. Mas eu não estou falando desse tipo de coisas que acontecem. Eu estou falando de mudanças de comportamento. Aqueles comportamentos que já estão enraizados em nós. Por exemplo, pessoas que não são adeptas do determinismo, aquela corrente, né? Filosófica, pode chamar assim. Pessoas que não são adeptas do determinismo, ao lerem um texto de cunho determinista, tendem a tomar atitudes menos honestas após a leitura do texto. Mudou de comportamento. Ao vermos... Não estou falando que quem é determinista é desonesto, hein? Pelo amor de Deus. Ao vermos uma cor, tipo amarelo, tipo um M, bem grande, amarelo, os arcos amarelos, podemos sentir apetite e desejar comprar algo para comer. E aí, sabendo disso, que inconscientemente uma simples leitura ou um olhar para uma cor influencia os nossos atos e pensamentos, fica a pergunta: cadê o livre-arbítrio? Por isso que muitos dizem que o nosso livre-arbítrio só existe até a página 2. Campanhas publicitárias, principalmente aquelas que acontecem em outubro, Neuromarketing, diz muito isso. Então, aí, você está falando que a gente não deve fazer escolhas? Que fazer escolhas é desnecessário? Claro que não. Não estou falando isso. Estou apenas falando para você levar esses pontos em consideração. Começar a refletir sobre tudo isso. O sentido impessoal da presença no momento presente é a única verdade.